Muito bom dia para você que está começando o seu dia comigo aqui no canal do Lessa para ficar muito bem informado sobre Fluminense nesta terça-feira em meio à data FIFA. Jogo do Flu agora só na semana que vem e aí já volta para decisão contra o Bahia, valendo vaga na semifinal da Copa do Brasil. Até lá uma pausa, um descanso. Acho que, de uma forma geral, pouca gente gosta de data FIFA porque a gente fica não só sem jogo do Fluminense, mas também jogo de uma forma geral. Por outro lado, é uma pausa, um respiro, porque daqui em diante não vai ter mais. As próximas vai ter jogo do Fluminense, tem jogos aí atrasados, ainda sem data, mas sabemos que vão acontecer. O calendário pode ficar ainda pior à medida que o Fluminense for avançando na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. Então diria que é a última pausa para a gente dar um respiro até o final do ano. Repito, né? Dependendo do que vai acontecer com o Fluminense nas Copas. Pois bem, inclusive o elenco da Desfalque também só volta a treinar na próxima sexta-feira, como eu informei lá no CT Carlos Sachilho. Jogadores do Fluminense do Sub-20 participando do treino de hoje, aliás, de ontem, né? Da seleção brasileira que se prepara para enfrentar o Chile na próxima quinta-feira. O lateral esquerdo, Léo Jansi, e também o volante Doman. Os dois participaram aí da atividade, completaram o treino, porque muitos jogadores que estão nesta convocação defenderam seus times neste final de semana, então não deu tempo de chegar e treinar. Então eles foram outros garotos também foram chamados, mas esses dois foram convocados aí pelo Ancelotti para completarem ali o treino desta segunda-feira da seleção brasileira. O Léo Jansi que teve já a oportunidade esse ano no profissional, aquele jogo contra o São José, a goleada aqui no Maracanã. E o Doman ainda não é um garoto que não teve oportunidades no time de cima, até porque ele teve uma lesão grave, mas é um jogador de 20 anos apontado como uma das grandes promessas, tá? Em Xerém. Muita gente acredita, bota muita fé que o Doman vai conseguir se firmar no profissional. É um jogador de muita qualidade. E eu tô esperando que pelo menos no ano que vem, o Wallace Davi acabou furando a fila aí, né? Mas acho que no ano que vem, durante o Campeonato Carioca ali, é possível que o Doman tenha ali a sua oportunidade, tomara, porque é um garoto que eu quero ver muito no time profissional, no time de cima. Bom, foi para abrir aqui o nosso papo com as informações nesta terça-feira de encerramento, de fechamento da janela de transferências, a última janela de transferências de 2025, ela fecha hoje, logo mais, e ao que tudo indica, ao que parece, o Fluminense vai mesmo com este elenco até o final do ano. Não teremos outro zagueiro, não muito menos um camisa 9, não há sinais disso, é claro, né? Eu já falei que depois que fechar a janela, aí sim, janela fechada, ok, porque a gente sabe, não tem nenhum sinal disso, mas o clube pode surpreender, pode ter uma situação encaminhada que ninguém sabe, secreta, aí surgir um reforço. Eu acredito? Acho que não, mas hoje é o prazo final, tem alguns clubes aí correndo contra o tempo para regularizar jogadores, e agora com o encerramento da janela, depois a gente vai fazer como eu já até iniciei, já fiz aqui, mas vamos aprofundar esse debate com opiniões aí de outras pessoas, para saber se esse elenco do Fluminense é suficiente para ir até o final do ano e brigar pelas Copas, que hoje é o que o Fluminense pode fazer, né? Brigar pelo título da Sul-Americana, tentar chegar a essa semifinal e depois a uma final de Copa do Brasil. Reforços que chegaram agora, 2 reforços, Santos Moreno e Acosta ainda se adaptando ao time. John Kennedy que voltou e até agora não deu nenhum retorno, teve poucas chances também. É o que temos, senhoras e senhores, é o que temos até o final de 2025 e a torcer para que o Renato possa conseguir aproveitar de fato o que de melhor esse grupo pode oferecer. Mas eu vou ligar o sinal de alerta aqui, tá? Alguns pontos de preocupação, números caindo depois da Copa do Mundo, e eu acho que esses números falam muita coisa, né? Esses números indicam um caminho que precisa ser corrigido. Eu vou explicar tudo isso para vocês a partir de agora. Só pedir para você que não deixou seu like, deixar aí o seu like, se inscrever aqui no canal do Lessa se você não está inscrito ainda. Muito importante aí todos os dias, vocês que estão aqui, não só assistir os vídeos, que obviamente é o primordial, mas também compartilhar, dar o seu like, se inscrever também, fazer parte aqui da família Canal do Lessa. Afinal de contas, vocês estão aqui comigo todos os dias.
Eu falo mais com vocês em muitos dias do que falo com minha própria família. Então, isso não é nenhum exagero, tá? É a realidade dessa loucura, dessa correria e dessa intensidade que é o futebol, que é produzir conteúdo para vocês aqui todos os dias, mas é algo que eu faço com muito prazer e com muita felicidade. Antes de entrar no assunto mais relevante aqui deste vídeo, tô dando uma olhada aqui, quinta-feira tem jogo da seleção contra o Chile. O Chile está fazendo, né, uma eliminatórias péssima, né? O Chile é o 10º, é o lanterna das eliminatórias. E o Brasil vai enfrentar o Chile nesta quinta. E aí o seguinte, tava dando uma olhada na KTO, falei, vou dar uma olhada, vou ver o que a KTO tá pagando na vitória do Brasil. Ainda mais esse jogo aqui, Brasil jogando em casa. Bom, e aí, obviamente a odd para a vitória do Brasil tá 1,21, uma odd baixa. Mas se você combinar, por exemplo, ambos os times não marcam, que o Brasil não vai levar gol do Chile, o pior time das eliminatórias, e que o Brasil vai conseguir fazer 3 gols no Chile, essa odd vai aí para 3,15 com aqui 10% de ganho aumentado na KTO. 3,15. É a odd, já estou de olho nessa aqui já para o jogo da seleção brasileira, mas teremos promoção ainda até quinta, tá? Vou trazer novidades aqui para vocês. Mas vamos começar bem esse mês de setembro. Você que não está na KTO ainda, se puder abrir sua conta, se inscrever na KTO, o link está aqui embaixo no comentário fixado. Por que você vai fazer isso? Porque, cara, a KTO é a nossa grande patrocinadora aqui no canal. Além de vocês, evidentemente, que estão todos os dias aqui, a KTO é fundamental para a gente tirar o projeto, colocar o projeto Jornada na rua e entregar essa cobertura que a gente entrega para vocês com todo carinho, com todo esforço, viajando, estando ao lado do Fluminense todos os jogos, lado a lado com o Flu, sempre. A KTO é fundamental para isso, acreditou, aposta no nosso trabalho, então se você puder retribuir desta forma, aliás, mas eu não conheço, não entendo muito, realmente não sei nada dessa área aí, dessa galera que aposta aí e tal. Mas, cara, assim, se você criar a sua conta, isso já vai bater lá e aí os números aumentam, fala, pô, realmente a galera tá chegando junto, vale a pena apostar nessa moçada aí. Então, conto muito com vocês sempre, tá? O link da KTO tá aqui embaixo, sempre com responsabilidade, nunca é demais lembrar, não é para você perder dinheiro, rasgar dinheiro, muito pelo contrário, né? Sempre vai na bola de segurança, é aquela grana que não vai te fazer falta nunca, beleza? Vamos lá, vamos falar aqui de Renato Gaúcho e seu aproveitamento pós-Copa do Mundo, que é preocupante. E por que é preocupante? O Renato ele tem 10 derrotas pelo Fluminense ao todo, tá? 10 derrotas. Sabe quantas foram depois da Copa do Mundo? 6. 6 derrotas. Aquela sequência de 4 consecutivas. Terrível ali, né? Perdeu pro Bragantino e perdeu pro Bahia. E aí mais 2, se vocês lembrarem, São José e União Espanhola, o Renato não estava comandando o time. Eu coloco na conta, obviamente, mas ele não estava à beira do gramado, ele colocou o time em reserva, nem viajou. As outras 2 derrotas foram essas, para vocês terem uma noção. Vai para a Copa do Mundo, faz aquela grande campanha, e beleza. Depois da Copa do Mundo, olha só a situação. Eu vou colocar na tela aqui essa matéria da Central Fluminense, do amigo Wilson Forte, que diz o seguinte: o Flu tem o 5º pior aproveitamento do brasileiro após o Mundial. Olha só. Depois, antes do torneio, o Fluminense apresentava um aproveitamento de 66% na competição. Número que caiu para 46%, com a queda de desempenho após o Mundial de Clubes. Aqui diz, o Renato viajou para os Estados Unidos, ocupou o time do Renato, né, ocupando a 6ª posição no Brasileiro, conquistando 20 dos 33 pontos. Depois, ao retornar da Copa do Mundo, desde que retomou o Brasileiro, o Fluminense conquistou apenas 8 pontos em 9 partidas, o que representa um aproveitamento de 29,6%. É o 5º pior, como eu disse, ele só está atrás de Sport, Lanterna, Bragantino, que faz uma campanha horrorosa agora, né, já há algum tempo, Fortaleza, vice-lanterna, e o Atlético Mineiro está numa péssima fase, inclusive demitiu o Cuca por causa disso. E aí vale citar que também o Santos levou uma goleada de 6-0 para o Vasco, o Bahia levou uma porrada do Mirassol de 5-0, Bragantino foi goleado pelo Botafogo, todas essas equipes foram goleadas. O que tem em comum?
o Fluminense não ganhou nenhuma delas. Então é claro que tem um componente aí tem o fato do time estar nas 3 competições, que evidentemente isso gera impacto, né? Em termos de importância que o time dá aos jogos do Campeonato Brasileiro. A gente viu o que aconteceu lá na Vila Belmiro. Mas não é que o Renato pegou e também colocou o time em reserva. O Fluminense jogou com seu time titular, mudando uma ou outra peça. Que talvez nem seja o melhor caminho, já que o Renato alega tanto desgaste, cansaço. Se tem jogador que não está em condição, que se coloque outro que queira realmente jogar e vencer aquela partida. Falamos disso aqui. Enfim, o número do Campeonato Brasileiro é normal haver ali uma queda. É natural, mas não uma queda tão brusca. Você sair de 66% para 29%. É muito pouco, gente. 8 pontos em 9 jogos é muito pouco para um torneio tão importante como é o Campeonato Brasileiro. E isso, obviamente, está refletido na tabela. O Fluminense poderia ter terminado a rodada na 10ª posição se não fosse o Ceará perder para o Juventude. Então é um sinal de alerta, sim, que está sendo dado. Porque, inclusive, o Renato perdeu a sua primeira partida de Copa, que foi para o Bahia agora na Fonte Nova. Até então ele não tinha perdido o jogo de Copa. E perdeu o primeiro. Se passar, ganhar de 2-0 aqui, dane-se. Dane-se essa derrota, não vai fazer diferença nenhuma. Mas é só um sinal de alerta, porque eu acho que quando o time tem... E depois acabou tendo, depois das 4 derrotas, teve uma sequência positiva ali de 7 jogos sem perder. Mas muitas vitórias ali nas Copas também. Já pegar as 2 vitórias sobre o América de Cali, eu estava até recordando esses jogos aqui. 2 vitórias sobre o América de Cali e contra o Internacional ganha o Inter no Beira-Rio e empata o jogo da volta. Então desses 7 aí, a gente está falando de Copas. 4 foram por Copas, porque no Campeonato Brasileiro, aí teve a vitória contra o Grêmio, empate com o Bahia fora e depois perde. Não, teve a vitória em cima do Fortaleza também. Né? E aí depois engata derrotas aí para Bragantino e Bahia. Só que isso já soma aquelas 4 derrotas lá atrás. Então é um sinal para mim, eu encaro como uma preocupação, porque quando a energia cai, quando o rendimento cai, fica difícil você mensurar e controlar que você nas Copas você vai estar 100%, vai jogar o seu melhor. Depois do Campeonato Brasileiro é meio que está acontecendo, fica naquela coisa mais ou menos. Tanto faz, acomodado, olhando para a parte de baixo da tabela, que é o que o time sinaliza. Preocupado com quem está vindo atrás, não em olhar para frente. Afinal de contas, o Thiago Silva disse que foi um jogo de 6 pontos contra o Santos. O aproveitamento do Renato ao todo é de pouco mais de 58%. É um número apenas razoável que teve uma queda ali devido a esses resultados. Então acho que é um ponto de reflexão, de parar, analisar se o trabalho não está estagnando, se o time não está evoluindo. Porque a gente sabe, a Copa do Mundo foi um momento muito atípico, né, de união da equipe, realmente de um objetivo que estava ali e todos compraram a ideia e a gente viu uma postura diferente, um jogo diferente, uma energia diferente, que a gente não viu em grande parte das partidas depois que o time voltou dos Estados Unidos. Teve uma exceção ou outra ali, o jogo contra o Inter, dentro dessas partidas aí, uma exceção ou outra. E aí talvez seja necessário ligar o sinal de alerta para esses números, que podem sinalizar uma queda de rendimento da equipe no geral. E individualmente a gente vê alguns jogadores que não estão rendendo tão bem quanto renderam na Copa do Mundo. O Freitas acho que é um grande exemplo, caiu demais, talvez mostrando mais ou menos o nível que a gente já imaginava que ele teria. O Guga é outro jogador que também caiu de rendimento, mas é um jogador também que está oscilando a temporada inteira. O René teve uma queda, o Fuentes nem se fala, não voltou a jogar mais aquele futebol do primeiro semestre. Os volantes ali, o Nonato teve uma queda brusca na Copa do Mundo para cá. Hércules e Martinelli não acho nem tanto. Agora tem essa
O Ganso já era reserva lá, agora tem a chegada do Lúcio. Os jogadores de lado, o Canóbio teve até uma melhora, na minha visão, né? Canóbio e até o Serna também. O Serna, inclusive, não estava jogando na Copa, né? Porque ainda tinha ali o John Ares. Então, assim, alguns jogadores realmente tiveram essa... Então, alguns jogadores caíram um pouco e outros melhoraram. Eu citei Serna e Canóbio, que para mim foram determinantes para essa boa sequência de 7 jogos sem vencer. Eles passaram a jogar bem e Everaldo e Cano fizeram gols importantes também. Isso fez o time dar uma respirada, porque o time não estava conseguindo fazer gol, além de jogar mal. Então vale parar, olhar para esses números e eu acho que esse ponto de interrogação serve de alerta para aproveitar esse período, que não vai ser assim, né? Aproveitado mais ou menos, tem uma folga, só volta na sexta-feira. Mas para recarregar, dar uma energizada, trabalhar para que o time possa voltar a ter uma boa regularidade, para que o time possa voltar nesse pós-data FIFA e ter uma regularidade para essa sequência importantíssima que vem por aí. É isso, galera. Fechou? Voltamos ao longo do dia com muito mais informações e mais notícias, como sempre. Não esquece, não saia sem deixar o seu like, se inscrever e também o seu comentário por aqui. Tamo junto.